Bem-vindos ao... Como é o nome, Slow? Tier list do Zcast, por que não? Eu gostei do nome, eu não sei se eu gostei do tema dessa primeira tentativa que a gente tá fazendo, porque eu cansei de Guerra dos Tronos, cara. Não sei de onde você tira essa energia toda pra falar dessa porra. Todo mundo sabe que aqui no Zcast a gente já falou muito lá atrás sobre Guerra dos Tronos. A gente lia, a gente assistia, a gente discutia. Muito, cara. Mas parece que tá voltando um pouco isso na internet, justamente porque a Casa do Dragão tá sendo um bom sucesso a segunda temporada. Eu vou dizer um bom sucesso porque eu não vi ainda e aí eu não sei dizer, né? eu não vou ver. Eu nem verei, cara. Mas aí, como tá todo mundo comentando de novo sobre os livros, voltaram a ler os livros, voltaram a criar teorias sobre os livros, isso, falei, tá legal. Já que vocês estão, né, empolgados aí com os livros, vamos ranquear aqui. E aí você deixa nos comentários, né, se você concorda, se você trocaria alguma posição e deixa o like e se inscreve pra fortalecer aí o conteúdo do canal. Vambora. Vamos começar a ranquear pelo começo da história, né? Da história que chegou a gente, claro. É que nem Star Wars, né? Ninguém começa do episódio 1. Então vamos começar falando do livro 1 do Crônicas do Gelo e Fogo. Vamos falar de Guerra dos Tronos. O livro que trouxe a gente pra essa parada. O livro que algum executivo da HBO falou, peraí, esse merece uma série. O livro, pra você, ele é uma obra-prima? Ele valeu a leitura? Ele deixou a desejar? Ou você só terminou ele por obrigação, Slow? Guerra dos Tronos, livro 1, pra mim, ele é muito marcante. Ele é muito bom, assim, não só porque ele apresenta, né, o universo pra gente, mas como ele consegue superar uma barreira da expectativa do público, porque você vê livro de fantasia, com um RR gigante na capa, e assim, a gente tá ligado, né, o tanto de autores que se inspiraram em Tolkien e que tentaram criar o seu próprio mundo de fantasia. E muitos se perdem aonde, no meu ponto de vista? Nesse bagulho de tentar fazer igual o Tolkien, um legendário. Tipo assim, escrever mais do que a história dele cobre. Sim. Então, o cara começa a escrever uma história entre, sei lá, um rei e um exército dele pra enfrentar outro reino, mas ele tá mais preocupado em contar a história do avô daquele rei, de quem foi o vizinho dele que não sei o que, e aí ele esquece da história que ele tá contando, tá Porque ligado? ele não entende que o Tolkien, ele fez um caminho muito mais longo do que qualquer escritor, né? O Tolkien começou pela língua. É impossível recriar o que o Tolkien fez. Então eu concordo com você. Todo mundo que tenta, falha. Não chega lá. E aí, quando você lê o Guerra dos Tronos, você recebe uma história muito complexa, muito política, né, cheio de meandros, mas que o tempo todo tá te instigando a conhecer mais daquele mundo de maneira natural, assim, porque ele comenta uma coisa, aconteceu tal coisa que fulano disse e acabou, aí você fica tipo, eita, eu gostaria de saber como foi isso, né? E como que isso se deu. Particularmente, não sei você, mas eu comecei a ler o livro um mês antes da estreia da série. Nossa, não, eu li muito antes da estreia da série. Me marcou muito, tá? Então, por esse ponto, que eu acho que é um bom começo, já tem toda uma estrutura de história muito boa, e porque marcou muito os leitores e o início da série, eu colocaria como obra-prima. Eu coloco o livro 1 como obra-prima também, sem dúvida, exatamente pelos pontos que você levantou. Eu acho que quebrar as barreiras e criar algo novo não é todo mundo que faz. A gente, na nossa vida, que são anos curtos, pouco tempo de vida que a gente vai ver poucas vezes isso acontecendo. O primeiro livro definitivamente é uma obra-prima, não tem o que discutir. E vamos para o segundo livro, Slow. A Fúria dos Reis. O primeiro livro é muito impactante, tem muita coisa acontecendo, e ele é a primeira respirada da série, né? A gente vai ver de novo isso acontecendo no livro 4. Mas Fúria dos Reis é muito importante, assim como o 4, por politicagem, por questão de expandir o mundo, pra fazer sentido aquelas questões que a gente vem se perguntando no livro 1, né? E além disso, também avançar as histórias dos personagens pra culminar no ápice, que é o livro 3. Então, eu não consigo falar que é um livro ruim por causa disso, entendeu? Eu diria que o 2, ele é um dos que menos me deixou memórias. Claro, naturalmente, a gente tem o 1, o 3 e o 5 como os grandes impactantes, né? A porrada que você toma. Então o 2, ele acabou se perdendo um pouco pra mim. É só por isso que eu desço ele pra valeu a leitura. Valeu a leitura. Eu acho que o livro 2, ele tem duas coisas que me marcam muito, que é, primeiro, preparação pra a Fúria dos Reis, de fato, que é a guerra, né? O Westeros se secciona toda em vários reinados proclamados, né? E aí, o livro 2, ele é mais a construção desse momento, que vai ser explorado lá no 3. Mas a outra coisa que eu acho que é o grande tchan desse livro, e é por isso que eu não consigo deixar ele mais abaixo ainda, ele é o Tyrion brilhando, do começo ao fim. É difícil falar isso, porque o Tyrion, ele é o personagem principal da história. Então, naturalmente ele vai ser do segundo livro. Mas eu vejo esse livro como o livro do Tyrion, tá ligado? Mas enfim, eu coloco em valeu a leitura também. Valeu a leitura. Agora a gente vai pro terceiro livro, Tormenta das Espadas. Esse é o livro
que é a loucura. Que se você conseguiu, né? Porque não é uma leitura fácil, especialmente se você não tem experiência em leitura, o primeiro e o segundo livro são duas barreiras. Por mais legal que seja, por mais bem escrito que seja, são, mano, blocos de papel, assim. Então, se você conseguiu vencer isso, ou se você é que nem a gente, que já tava interessado, tava apaixonado, quando chega o livro 3, cara, é um prazer sem limites, assim, porque ele é tudo que você esperava que a história poderia te mostrar. Ele tem intriga, ele tem violência, ele tem reviravoltas, ele tem personagens fazendo coisas memoráveis, ele tem personagens que você ama na frente e personagens que você não se importa tanto esquecidos. Ele funciona muito bem, ele é um puta livro, cara. E pra mim... é muito bom. O terceiro livro entra tranquilo em obra-prima. Tranquilo. Cara, esse aí é uma obra-prima, com certeza, porque é onde tudo acontece. Inclusive, se o Martin terminasse a história nesse livro, ele terminava com chave de ouro. Com certeza, com certeza. Quarto livro, Slow. Quarto livro é o Festim dos Corvos e é um dos livros que tem uma certa divisão online de opiniões. Tem gente que acha que é um livro parado, tem gente que acha que é um livro chato. Aqui, eu não colocaria abaixo de Valeu Leitura. Eu gosto muito do livro 4. Você tá maluco? Cara, você pode falar o que você quiser do livro 4. Eu gosto da política, cara. O livro 4, ele para a violência. Política. Ele tem política. Não cara, é horrível, cara. Vamos lá. Puta. Vamos lá. Esse livro eu claramente coloco em Terminei por Obrigação. Esse livro tava difícil. Difícil. A introdução desse livro é uma história num lugar que, mano, ele não retoma aquilo. A gente sabe... E é assim, ele coloca uma parada completamente nada a ver. Assim, que, tipo, tá, beleza, é o Martin, ele sempre abre portas. Mas, cara, é um livro que a gente sabe que o lançamento dele é problemático, porque ele, na verdade, ele é metade da metade do livro 5, né? Uma parada assim. É isso mesmo. Porque, tipo, o livro 5 tava demorando de sair com a editora pressionando ele, né? Pra lançar. Ele pegou parte dos personagens e fez um livro só com isso. É isso aí. Então você tem vários personagens que não aparecem no livro 4, que vão aparecer no livro 5. E até a metade do livro 5, as coisas acontecem simultaneamente com o livro 4. Isso mesmo. Né? Muita gente, na época da leitura, até ficou um pouco confusa. E aí, só na metade do livro 5 pra frente, é que os arcos se encontram na linha do tempo, né? Uhum. E aí avançam. E toda a metade do livro dessa história, que era pra ser o livro 5, que ficou no 4, pra mim é pior parte do livro. Assim. Você tá maluco, cara. Não, eu não consigo achar isso, cara. Ele me levou pra personagens que eu talvez não pensava tanto, ou que eu não me importava tanto. O livro 4 é o que você falou. Ele é chato comparado com os outros. Mas sozinho, eu achei um mega laboratório. Eu falei, pô, que interessante a cabeça da Cersei, por exemplo, que eu talvez não tive tanto tempo com ela. E eu tive bastante tempo com ela a partir daí. Ou com outros personagens dos Lannisters, ou com outros personagens dos Greyjoy. Eu gostei do 4, porque o 4 me deu bastante oportunidade de ver essa história por outros pontos de vista. E aí, no final, quando eu finalmente caio no 5, pra mim ele ganha valor. Eu não consigo comparar e falar, puta, o 4 é um chato. Esses arcos abordados no 4, que quando voltam pro 5, que eu consigo sentir alguma coisa de mais impacto. Mas eu acho que é por isso que eu valorizei. Então, vamos baixar uma média aqui. Eu acho que valeu a leitura. O Slow acha que ele terminou por obrigação, então vai ficar no deixou a desejar. Que perfeito, eu acho um crime. Eu acho um crime. Tá bom. Eu também, porque pra mim que tá mais embaixo. Finalmente a gente entra no livro 5, cara. O livro 5, que é o que a gente tá atualmente, é o final da história até então, e que, como o Slow já comentou, é o final do livro 4, e realmente aí sim a história engrena novamente. A gente tem agora a grande guerra que tá chegando. Ele tem um gostinho de livro 2, no sentido de te preparar pra guerra, mas ele também tem o gostinho de livro 3 em coisas acontecendo, né? A gente tá de novo se preparando pra morte, porém agora tá uma correria, agora tá todo mundo se mudando de lugar e falando, opa, eu vi o que aconteceu, e eu não quero que aconteça de novo. Então tá uma loucura. O livro 5, ele é muito rico, cara. O livro 5, pra mim, é absurdo. Na metade pra frente, o livro engrena bastante e acontece uma grande batalha, que inclusive o livro acaba com essa batalha, ainda tá rolando, né? É fenomenal, nossa. É muito saber. Eu estava vibrando, eu estava maluco. Quando acabou o livro, eu não aceitei, cara. E ele também termina com um arco novo que não foi abordado na série e que me deixou intrigado. Eu falei, para tudo, preciso do livro 6 agora, cadê? Que é a parada do Jovem Grifo, né? Pra quem leu sabe. No arco final do livro, e você fica tipo, opa, isso aqui muda toda a história do livro, né? E aí, de repente, acabou e eu fiquei maluco. Então, assim, eu só não coloco 5 como obra-prima porque a primeira metade dele ainda tá se construindo pra o que ele vai, pra, entre aspas, a parte de obra-prima dele. Ele não é inteiro obra-prima, entende? Eu não coloco como obra-prima porque pra mim ele para na metade, entendeu?
Esse que é o problema pra mim. Eu tenho essa sensação. Eu tava... E assim, é muito pessoal pra mim, porque a gente tem o meu personagem favorito nesse livro, né? Que é o Greyjoy, o pirata, que perde o braço, é uma desgraça. Victarion. Pô, ele é meu personagem favorito. Eu nem vou falar que ele não apareceu na série. Eu achei que era o Baristan Selmy, que também é excelente nesse Também livro. é excelente. Não, realmente. Tem uma disputa boa aí. Mas eu amo o Victarion. Eu acho que ele é uma história, tipo, muito rica. Ele é interessantíssimo. E assim como a batalha, assim como todo o clímax, ele corta na metade. Eu acho que vale a leitura. Acaba quando ele chega na batalha, né? É. Aí acaba o livro, Puta. assim. Aí você, tipo, Imagina a minha cabeça, total. cara. Tava maluco. Bom. Não, foi um cliffhanger que matou a gente ali, né? Vale a Mas leitura. Beleza, então valeu a leitura. Vale a leitura. Agora eu queria continuar para as prequels, né? A gente tem um livro muito importante para comentar, que é um livro de contos. Um livro que somou 3 contos, que agora vai ser adaptado, inclusive, na HBO finalmente, que é uma coisa que a gente queria desde que lançou a primeira temporada da primeira série. A gente falou, cara, precisa ter Cavaleiro dos Sete Reinos. Tá chegando, que é uma coisa que me deixa muito feliz. As histórias de Duncan Egg, né? Um Targaryen e um fudido se juntando pra, cara... Um fuleiro. Pra descobrir como é o Westeros. É muito rico. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Ele é um conjunto de 3 contos que o Martin lançou separadamente, né? Ao longo dos anos. Porque o Martin, ele nunca deixou de ficar elaborando, né? Aquele universo, escrevendo contos e datas e coisas principalmente dos Targaryen, que é a grande família Sim. Do mundo dele, da história dele, né? Eu peguei pra ler, cara, completamente despretensioso na época. Eu tava um pouco carente, né, de Martin, né? Ele deixa a gente carente de Martin, a série já não ia bem. E aí eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com esses contos, porque eles são muito legais. E eles são independentes da história, né, cara? Isso é que eu acho que é tão legal deles. O que você vê é um escritor que é muito maduro, que ele sabe exatamente o mundo que ele tá escrevendo. Ele não precisa perder tempo com, tipo, criar nada. Ele sabe, ele conhece. E ele escreve uma história começo, meio e fim. Perfeito. Não tem papo. Eu acho que a única coisa que ele deixa, assim, de legado, né, pro mundo do Game of Thrones, das crônicas todas, é aquela parada do olho de corvo, né? Isso, que é claro. um personagem que depois vem a ser importante na trama como um todo. De resto, cara, é a essência pura de um contador de histórias, tá ligado? E o Martin, pra mim, ele não só se provou como um grande criador de mundos, mas como um grande contador de histórias. E pra mim, esses contos é uma obra-prima. Obra-prima, sem dor de cabeça. E agora que a gente falou um pouquinho dos Targaryen, né? Eu acho que é importante a gente entrar em um livro que é um livro. Ou não, que é Fogo e Sangue, cara. A história dos Targaryen. O livro no qual, com alguns contos adicionados, a HBO se baseou pra escrever essa série nova que tá saindo aí dos Targaryen. E, cara, não é um livro, né? Na verdade, ele é um documentário. Ele é um relato de um cara que tá contando sobre a história dos Targaryens. Que parece muito alguém que assistiu a série e tá contando a história pra você. E é por isso que pra mim ele não é um bom livro, cara. Fogo e Sangue pra mim não foi uma boa experiência, no geral. Eu não li esse livro, tá? Eu conheço um pouco dos contos, de como funciona a dinâmica da história. A gente tá acompanhando exatamente isso agora na série, né? Eu não tô, porque eu não tô vendo. Quem tá vendo, né? Cara, por tudo que eu ouvi falar, por tudo que eu tô vendo até na série, acho que teve um momento da série que me empolgou. Eu não tô vendo a segunda temporada, tô falando da primeira, no caso. Eu não tenho vontade de ler, sabe? Tipo, cara, eu posso te dizer, dessa família. Lendo, eu não tinha vontade de terminar. E é por isso que eu vou colocar terminei por obrigação esse livro, porque eu só terminei porque na época a gente tava criando bastante conteúdo de Guerra dos Tronos. Eu também tava com aquela questão da saudade, de sentir falta de voltar pra Westeros um pouco. E, puta, eu achei um negócio. Eu li, aprendi um monte. Sabe quando você tá lendo uma página da Wikipédia? Não tem aquela contação de história gostosa, não é fluido. É tipo, isso aconteceu, daí isso aconteceu, daí isso aconteceu, daí fulano morreu. Tá. Você tá dizendo, eu vou acreditar, eu não tava lá pra saber. Então, achei meio merda. Mas eu tenho uma bola curva pra vocês, Lô. Tem uma surpresinha pra você. Eu tenho uma surpresinha. Porque eu tenho aqui o último livro que eu acho que a gente tem que colocar na nossa lista, que se chama Ventos de Inverno, Slow. Ah, meu Deus do céu. Você já quer o que é isso? Eu quero prever o futuro, Slow. Mentira, eu não vou prever o futuro porque esse livro nunca vai sair. Mas eu quero imaginar o futuro que esse livro saísse, Slow. Quer fazer uma fanfic. Ele seria uma obra-prima, Slow? Ele seria péssimo? O que seria esse livro? Eu só posso falar pelo que eu vi até agora dele. A gente sabe que já saíram 3 ou 4 capítulos. Sim, isso aí. Isso já faz muitos anos. Porra, faz muito tempo, delicioso de ler, tá ligado? Com certeza. A escrita do cara é boa, o que tá acontecendo com esses personagens legal pra caramba. nesse momento da história
tá bem interessante, tá todo mundo no, né? O livro 5 termina com esse clímax. Tem teoria, inclusive, de que esse livro tá sendo reescrito, né? Depois do final da série. Eu acredito. E eu acredito também, cara, porque eu acho que o final da série foi uma coisa que o Martin conseguiria fazer bem, que é deixar a Daenerys virar vilã no final, entre aspas. Faz um sentido ali na construção da história, a maneira como ela ia ser recebida em Westeros, enfim. Tem coisas acontecendo a mais no livro dele, mas eu acho que ele conseguiria chegar lá de uma maneira satisfatória. Só que agora que o pessoal já viu esse final e não gostou, porque a série não entregou bem, eu acho que ele não vai mais partir pra esse final, sabe? Eu espero que ele não vá mais. Eu espero que ele faça algo novo, cara. Senão vai ser um problema. Então eu sinto que isso meio que fez ele recalcular a rota no livro 6, e talvez por isso tá atrasando muito mais. Então, e talvez por isso esse livro não seja uma obra-prima. Meu argumento, cara, é que pior que isso, eu acho que esse livro vai deixar a desejar. Porque ele tem uma coisa que nenhum dos outros 5 tiveram, cara, que é a expectativa do mundo inteiro em cima das costas dele, cara. Eu acho que... E a naturalidade da escrita, né? Dele poder escrever sem pressão e sem comparativos, né? Do tipo assim, isso aí a série fez e foi uma merda. Isso, aí já não posso ir pra essa ideia, que talvez na mão dele seria fantástica. Então, exato, cara, eu acho que esse livro só tem a decepcionar. Eu fico triste de falar isso. Eu fico triste. Mas eu acho que esse livro vai deixar a desejar, cara. Tá bom, eu tô por aí, entre valeu e deixou. Porque a obra-prima, pra mim, vai me surpreender muito se for. Eu quero saber se ficou parecido com os comentários da galera. Eu quero saber se pro pessoal o primeiro e o terceiro são os únicos dos 5 que são obras-primas. Isso eu tô muito curioso pra saber. E eu quero saber se a gente vai levar pessoas a lerem o Cavaleiro dos Sete Reinos, porque eu sei que pouquíssima gente leu esse livro. E é muito bom. Lê esse livro e quando for sair a série, a gente pode até fazer um Zcast especial, alguma coisa. Legal. Então comentem, siga o canal, dá like. Até a próxima.